Meus queridos Pascoal Barretti, Gésio, Rita, adorei seu choro, viu? Eu venho de uma família, eu e meu pai nunca conseguimos chorar. Só que fica amarrado aqui uma coisa grande e aí não sai nada. Não sai nada. No dia que eu recebi o Prêmio Machado de Assis, na Academia Brasileira de Letras, em 2016, eu recebi, ao mesmo tempo, um bilhete da minha primeira professora, segunda, Ruth Segnini. Nessa idade, 85 anos, eu ainda me comunico com Ruth Segnini em Araraquara, uma das duas mulheres que me ensinaram a ler e a escrever. E é uma coisa de emoção, e é uma coisa de comoção. E quando eu recebi lá na academia, por intermédio do irmão dela, o bilhete, eu abri e li, e ela dizia o seguinte: Inácio, durante quase toda a minha vida, e ela já está com 90 e tantos, quase 95, eu tive uma dúvida, e eu me perguntei o tempo inteiro se eu tinha escolhido a profissão certa, se era o ofício que eu devia escolher, se aquela decisão lá atrás tinha sido real. No momento em que você recebe esse prêmio e, em seguida, você entra para a academia, eu tive certeza de que eu estava certa e, portanto, uma dúvida que me avassalou se acabou. Mas eu gostaria também que estivesse aqui a minha professora de desenho do ginásio, do IEBA, em Araraquara, a professora Cândida Seabra. Porque um dia depois de uma prova em que eu tinha que copiar 2 cubos e uma esfera que tinha lá, ela me deu 0 e disse: você não consegue fazer sombras, você vai ser nada na sua vida. Eu queria que ela visse pelo menos esse momento aqui. Os escritores brasileiros contemporâneos são completamente diferentes daqueles que nos antecederam por gerações. Os escritores brasileiros anteriores à minha geração eram, em geral, ou funcionários públicos ou funcionários de autarquias, trabalhavam em ministérios, como Carlos Drummond, etc. E a minha geração veio e quebrou isso. Foi uma geração que veio dos meios de comunicação: jornal, revista, televisão e rádio. Hoje somos todos saltimbancos. E uma outra coisa, aquela geração anterior não ia dar palestras, não ia para lugar nenhum, com raras exceções. Eles ficavam em casa porque eles diziam assim: nós não somos vaidosos, nós não vamos nos exibir. O escritor fica em casa, o escritor escreve solitário. Tudo mito. A minha geração quebrou isso. E quebrou isso em função exatamente da ditadura. Porque nós entendemos que, num determinado instante, ou a gente ia para a rua, e isso nós somos auxiliados por quem? Pelos professores e pelos bibliotecários, que nos convidavam e a gente passou a frequentar. Interior, capital, Brasil, do sul a norte. A partir de 1975, depois de um grande evento contra a censura no Teatro Casagrande, no Rio, se começou esse movimento de falar. E a gente ia para as escolas, faculdades, a gente falava em porta de igreja, falava em estações de estrada de ferro desativadas, falava em ginásios. Em Piracicaba eu falei na lanchonete de um shopping. Enfim, aonde tivesse gente para ouvir, a gente falava tudo menos política, menos literatura. A gente falava de política o tempo inteiro. E eu, que trabalhava também em jornal e revista, eu levava e lia todas as notícias que tinham sido censuradas
e eu lia, e então aquilo era uma maneira de resistir. Nesse momento, esse encontro aqui é um momento de resistência, num momento gravíssimo, gravíssimo para esse país nosso. Hoje somos todos saltimbancos. Percorremos o país contando histórias, falando do processo de criação, discutindo a formação de leitores, comentando ou criticando a ausência de políticas culturais ligadas à literatura, investindo contra um governo que tem rechaçado a cultura abaixo do limbo, ao inferno. Laptop na mão, cadernetinhas de anotações nos bolsos, atravessamos o Brasil, conversando, ouvindo, levando informações, conhecendo as diferenças de linguagem, de comida, do matambre gaúcho ao peixe, filho do pai de égua do Pará, da moqueca capixaba à cabeça de galo paraibana, da sequência de camarões santa catarinense ao quebra-torto mato-grossense. E tomando sucos ou caipiroscas, de graviola, pinha, cajá, cupuaçu, acerola, o que seja, e mergulhando nas diferenças de linguagem. Eu quero fazer um intervalo para dizer que a pandemia me foi útil. Escrevi um romance e, em primeira mão, digo a vocês que anteontem entreguei na editora um novo romance. Se falou em utopia, eu sou o rei da distopia. Se não verás país nenhum, tínhamos um país que eu inventei e que acabou acontecendo hoje, nesse eu prevejo um futuro e o final do livro se passa com o Brasil na pré-história. Porque o Brasil recua, 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 até chegar lá atrás. O presidente não tem nome, todo mundo chama ele de desatinado ou destemperado. E que ele tem 8 filhos univitelíneos, todos ligados. Que coisa. E esse livro é o meu grito contra isso tudo que está acontecendo aí, principalmente contra o negacionismo. No final, o Brasil é um imenso país povoado com 220 milhões de sepulturas. O título é Deus, diga logo o que quer de nós. Esse título eu tirei de Simone de Beauvoir, num livro póstumo, um pequeno volume que saiu recentemente, chamado As Inseparáveis, que ele conta a história. A Simone conta uma história que ela segurou anos e depois deixou para publicar depois da morte. Da relação dela com uma grande amiga, as duas tinham 20 anos, e essa amiga fica doente e está caminhando para a morte, e a Simone desesperada, porque elas tinham não só problemas, a amiga tinha não só problemas físicos, como ela e a Simone tinham problemas de catolicismo misturado com marxismo e, enfim, imagina o que eram aquelas cabecinhas. E aí, um dia, vendo aquele sofrimento da amiga, a Simone vira para cima e diz, Deus, por que você não diz logo o que você quer de nós? Eu achei que é o grande título para esse momento. Mesmo que você não acredite em Deus. Esse escritor viaja de ônibus, avião, jardineira, carro, entra em hotel, sai de hotel, fala em teatros, circos, auditórios, igrejas, grêmios universitários, quadras esportivas, estações ferroviárias desativadas e transformadas em espaços culturais públicos. Sua plateia é de professores, de coordenadores pedagógicos, estudantes de letras ou de ensino médio. Mas há autores que dominam maravilhosamente o ensino fundamental. Pedro Bandeira é um. Em Aquirás, falei para indígenas sob o olhar da cacique pequena, a primeira cacique mulher do Brasil. Curiosamente, ótimas plateias são as dos cursos de exatas, engenharia, química, odontologia, medicina, administradores de empresas e informática.
porque relatar a criação acaba fascinando. O autor contemporâneo é um misto de falador e escritor, nova raça, animal de terra, água e mar. Ainda é cedo para se saber o resultado dessa espécie dentro do que se produz, mas certamente é um bicho que conhece cada vez mais a terra em que pisa. Nunca uma geração, 2 gerações talvez, percorreram tanto o Brasil e mergulharam em todos os problemas brasileiros. Hoje é raro o escritor que não faça um mínimo de 10 palestras pagas por ano. Esta não é paga. Não é paga porque, primeiro, o que eu devo à Unesp pagou já tudo. E eu tenho um acordo com o Gésio. De vez em quando você me dá uns volumes de graça da editora. Então venho quantas vezes ele quiser. E vocês quiserem. Ou a ausência de cachês, está escrito aqui. Quando começamos a percorrer o Brasil em 1975, Antônio Torres, João Antônio e eu nada ganhávamos. Muitas vezes pagávamos a nossa comida. Hospedávamos em casa de professores ou alunos, ou pensões baratas. Hoje, há feiras de livros promovidas por prefeituras, pelo Estado, pela Câmara Brasileira do Livro, por colégios, centros acadêmicos, associações culturais, secretarias. As bienais de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Belém, Votuporanga, a Feira de Porto Alegre. Infelizmente, acabou a fabulosa jornada de literatura brasileira de Passo Fundo. Durante 30 anos se manteve. Nos últimos anos, levava na nossa frente 6.000 pessoas. Tiveram que inventar lonas de circo para abrigar aquelas 6.000 pessoas, que eram formadas por plateias formadas por professoras e alunos. 90% mulheres. Era uma coisa incrível, era emocionante. Principalmente quando a gente entrava no palco, elas gritavam, lindo, lindo, lindo. E eu me conformava com a minha cara feia. A Flip, o Festival da Mantiqueira, a Fliporto, a Flipiri. A Flipiri é a feira de Pirenópolis. O Salip, o Salão de Piauí. A Flap, de Macapá, o Fórum das Letras de Ouro Preto. A Flimar, Feira Literária de Marechal Deodoro, onde você vai e eles, no fim, quem organiza é um sujeito maluco e incrível, e ele vai assim, agora vamos eleger a melhor palestra. E a melhor palestra, ele prega uma placa no fundo do salão. É a palestra de placa, assim como existe o gol de placa. Bom, o Salão de São Luís e os mais. Assim como existe o Escritor no Paiol, em Curitiba, feito pelo jornal Rascunho, e o T-Bone, Açougue de Brasília, que montou um centro cultural e colocou bibliotecas nos pontos de ônibus da cidade. Não sei se vocês conhecem esse trabalho. Houve o trabalho de instituições como a Fundação Carlos Chagas, que teve um projeto, hoje acabado, de distribuir bibliotecas para cidades pequenas do Brasil, com menos de 20.000 habitantes. Escritores voam em todas as direções. Por anos, a IBM promoveu um notável evento, o Encontro Marcado, idealizado por Araquém Távora, que já morreu, um pioneiro, que levou autores por toda parte. Depois a TIM, com grandes escritores, o Marcelo Andrade, que também morreu, as peregrinações promovidas pelo Centro Cultural do Banco do Brasil, as viagens literárias da Secretaria de Cultura daqui de São Paulo e do SESC. Os eventos nascem e proliferam. Conheci o Brasil inteiro nos últimos 40 anos, atravessando em todas as direções com os mais diferentes companheiros. O que se vai ouvir aqui são momentos dessas viagens. Não é um trabalho acadêmico, assim como essa fala não é acadêmica.
não é uma tese, não é um TCC, e não tem nenhuma citação de autor importante. O que se vai, não é um trabalho acadêmico, são crônicas, quase contos, reportagens literárias, bem-humoradas, em que falam da formação de leitores, das curiosidades de cada lugar, do típico ou regional que se mantém, da maneira de se expressar, do vocabulário e do comer. Come de tudo o escritor de hoje. Da comida de boteco, do pastel de beira de estrada, tão amado por Fernando Sabino. Uma vez eu encontrei o Fernando Sabino em Curitiba e seguimos um carro para Ponta Grossa. E, aliás, foi quando ele me apresentou o Dalton Trevisan. Em determinado momento, paramos num restaurante, num boteco de beira de estrada, entramos e o Sabino viu uns pastéis lindos. E aí ele perguntou para o homem, é de hoje? O homem falou, claro que é. Ele falou, então eu não quero. Aí o cara falou, não, é de ontem, na verdade. E ele levou 6. Ele só come pastel no dia seguinte. E aí você vai conhecer os escritores. Fernando Sabino, desde que fosse de ontem e frio, até as lagostas e patinhas de caranguejo do Beach Park, em Fortaleza. Comi porque me convidaram. Conhecemos coisas notáveis como a Casa Meio Norte de Teresina, os quiosques e casas de leitura de Rio Branco, Acre, os barcos de leitura de Belém e do Amapá, os agentes de leitura de Fortaleza, as bienais fora das bienais, em cidades diversas, o salão no delta do Parnaíba, Piauí, retratos de um Brasil desconhecido, que funciona apoiado em pessoas heróicas que batalham para mudar as coisas. Falo dos bastidores, das ideias originais, das descobertas e de gente que está procurando encantar os outros com a leitura e os livros. Aqui está um breve insight do escritor brasileiro atual. Quando me perguntam o que devo à literatura, respondo, o conhecimento do Brasil. São meus livros e escritos que me têm conduzido da embocadura do Parnaíba a Rio Branco, no Acre, a Passo Fundo, Joinville, Santa Catarina, Votuporanga ou Igarapava, e assim por diante. Por toda parte, a nossa realidade multifacetada. No Iberostar, Grande Amazônia, um mini transatlântico de 4 andares, éramos, estou no Amazonas agora, Walter Ugumãe, Ednei Silvestre, Newton Bonder, Clarice Nisquier e eu nos revezando. Todos puderam falar de sua obra, de seus personagens, sua vida, memórias, manias, alucinações, fantasias, ao mesmo tempo que o público perguntava, questionava. Lanchas chamadas voadoras nos conduziam pelos lagos e igapós. Igapós são riachos que conduzem aos igarapés, que conduzem aos paranás, aos furos. A terminologia fluvial tem de ser aprendida da região, em cada região. Somente ali compreendemos o mito do boto, sua intocabilidade, quase divindade. Vimos pássaros e animais de todos os tipos, uma fauna que vive no alto das árvores. Vimos os olhos dos jacarés à noite, até atingir a Sumaúma, uma árvore de 5 séculos, imponente como uma catedral. Toquei o tronco e, nesse momento, meu avô José Maria me veio à mente. Ele teria chorado. Era marceneiro. Ficamos pequenos diante de uma Sumaúma, micros diante de uma árvore dessa, majestosa. Como se pode passar a serra numa majestade assim, sem sentir nada? Eu fico olhando porque já tem um saindo. Certa tarde, nosso guia parou junto a uma vegetação fechada no rio Ariaú. Silenciado o motor, uma folha se abriu e surgiu a cabeça de um macaquinho amarelado. Saltou para dentro da lancha. Em minutos, tínhamos macaco cheiro,
ou macacos jupira por toda parte em nossas cabeças, ombros, colos. Foi lindo ver macaquinhas que recém pariram com filhotes minúsculos agarrados às costas, enquanto saltavam e guinchavam. O guia lhes deu banana. Somente os guias podem fazer isso. Somos proibidos de alimentar qualquer animal ou pássaro. É a sua relação com a natureza, a qual você não pertence. Assim como ao andar pelas trilhas, não podemos colocar as mãos nos troncos. E se houver uma taturana, uma aranha? Não podemos agarrar cipós que pendem ao nosso lado, arrancar galhos ou folhas. É o respeito com uma catedral. Em Nova Airão, na Fundação Almerinda Malaquias, uma onda que faz às vezes de SENAC, ensinando ofícios de artesanato às crianças, sem auxílio governamental. Ali não tem nem foto, nem chance de desviar dinheiro. A instituição tem endereço e trabalho. Dezenas de crianças mexem com todo tipo de material e preparam-se para o futuro. Há duas Airão. A velha foi tomada e destruída pelas formigas. Seus habitantes tiveram de mudar. Na fundação, os galpões cheiravam a serragem, tocos de madeira, serras de fita, instrumentos de marceneiro, planas, arcos de pua. Súbito, eu me vi na infância, na oficina de marcenaria de meu avô José Maria. Ele está em meu livro Dentes ao Sol, em Não Verás País Nenhum, e em uma antologia organizada pela Josélia Aguiar, que dirigiu a Biblioteca Municipal até há pouco tempo. Nesse conto, meu avô me ensinou o quê? A abraçar árvores. Quando você está muito desanimado, meu filho, quando você está sem forças, quando você perde energia, abrace uma árvore. Até morrer, meu avô abraçou árvores. E ele morreu com 97 anos. Portanto, eu acredito que alguma coisa existe nisso. Esse avô é o personagem principal de um dos meus livros favoritos, Os Olhos Cegos dos Cavalos Loucos, que ganhou, inclusive, um jabuti. É publicidade mesmo. Equilibro-me sobre fina barra de ferro, tentando manter-me em pé. Percebo-me em situação curiosa. Não estou em lugar nenhum. Claro, é força de expressão. Estou na latitude 0, é o que leio na placa. Se eu cair para a esquerda, eu estou de costas para o sol. Se eu cair para a esquerda, penetro no hemisfério norte. Se eu cair para a direita, no hemisfério sul. É uma tênue linha que divide o Brasil à terra. E subitamente não estou aqui. Equilibro-me sobre os trilhos de minha infância, quando o desafio entre as crianças era não cair, era manter-se de pé sobre estreita língua de aço, esperando o trem chegar para saltar no trilho no último instante. Era o esporte radical da minha infância. E as mães é que se pegavam. Meu filho vai morrer um dia embaixo de uma locomotiva. Latitude 0. Marco 0 da capital, do Amapá, Macapá. Ali está a passagem da linha do Equador. Nos dias de equinócio bianual, março e setembro, o Sol atravessa um círculo até um monumento de concreto e acompanha certeiro esta linha. É uma fronteira que atravessa igualmente o meio do estádio de futebol Zerão, levando os jogadores a atuarem um tempo no hemisfério sul, no outro tempo no hemisfério norte. Eu acho isso maravilhoso como poesia. Situação insólita, grande, diverso e curioso esse Brasil. Faltava-me apenas o Amapá para concluir um périplo. Périplo, desculpe essas palavras. Por todos os estados brasileiros ao longo dos anos. Com o Amapá eu fechei o trajeto. Primeira FLAP, Feira de Livros do Amapá. Ir falar em escolas aqui, o que significava? Pegar um barco biblioteca e ir para as escolas ribeirinhas e conversar com os alunos, olhando embaixo de você passar o rio, e que é o rio Amazonas,
E o Amapá se orgulha de ser o único estado, da capital lá do norte, Macapá, onde o rio Amazonas passa. Em Pará é o Guamá. Em Manaus é o Negro. Então, o verdadeiro Amazonas está ali. E nessas escolas você conversa com as crianças, você troca ideias e elas falam com você. E eu me lembro que um deles tinha lido um livro meu chamado O Menino que Não Teve Medo do Medo. E ele me disse assim, eu não gostei. Por quê? Porque o senhor não sabe fazer fim. Esse livro não tem fim. Aí eu falei, mas é de propósito, que não tem fim. Ele falou, mas se não tem fim, não é livro. Começa e não acaba. É maravilhoso você conversar com essa gente. Porque ele estava falando a verdade, não tem fim. É que eu não soube fazer um livro sem fim. Para que eles entendessem que não tem fim. Escritores, poetas, cronistas, dramaturgos, romancistas, ensaístas, contadores de histórias se encontraram, conversaram com o público, foram às escolas, autografaram livros, frequentaram oficinas e cafés literários. Participaram de mesas redondas, rodas de conversas. Houve a tapaína das palavras, com encontros e autógrafos. Tapaína é palavra indígena da tribo dos Vaiampi e significa habitação. Macapá é cidade quente, arborizada, cheia de praças. O orgulho do povo é ser a única capital brasileira banhada pelo rio Amazonas. Aliás, me contaram que em Belém, todos os dias, por volta de 10h30 da manhã, podemos ver um dos mais belos espetáculos da natureza. A força da natureza. Quando o rio começa a correr ao contrário, devido à força da maré alta, o Oceano Atlântico entra pelo rio Amazonas e seus afluentes, fazendo com que pareça que as águas estão correndo ao contrário, subindo e não descendo, 2 vezes por dia. Com isso, os pescadores pescam peixes do mar em pleno Guamá. Aqui é necessário comer o camarão no bafo com açaí, mais farinha d'água e farofa, nos finais de tarde e à beira do rio. E deixar espaço para enfrentar o peixe ao molho de leite de coco, a maniçoba é a feijoada deles, o pirarucu crocante, o tucunaré grelhado ao creme de banana. Não esquecer de acrescentar pingos de tucupi com pimenta. Cuidado com o que ouve e fala. Algumas dicas são necessárias. Se alguém disser que você é panema, saiba logo que está dizendo que você é paradão, abestado. Praticamente o mesmo que pomba lesa. Se disserem fanchião, saiba que é vencedor. Gabola, metido a besta. Fona quer dizer o último. E também mesmo que ensigueirado. Ensigueirado é uma palavra que nós todos conhecemos. Ensigueirado em craque. Estórdio é ressaca. Ficar doente. Jarana é o mão de vaca. Donzela é um tipo de bolacha, enquanto dor de viado é uma dor na altura do umbigo, devido ao cansaço. Cuidado com a dor de viado. Capô de fusca é uma mulher que tem a genitália avantajada. E quando alguém ao seu lado comentar Shiriziri, saiba que ele disse, deixe eles irem. Shiriziri. Deixe eles irem embora. Só tome cuidado com a psica. Ou má sorte, mau agouro, azar. Chamada capital do meio do mundo, Macapá tem uma estátua de São José, padroeiro da cidade, colocada no alto da Pedra do Guindaste. Embaixo dessa pedra mora uma cobra grande que bebe a água do rio, de modo que as águas não sobem. Se a cobra for tirada dali, o Amazonas cresce, sobe e inunda a cidade. É uma maravilha. Abraçar táxi. Na capital do Acre, se alguém pedir, por favor, pode me destentar esse cheque?
e você souber que o sujeito é farinha de cruzeiro, destente. Se tiver dinheiro, tudo bem. É tarefa que você pode realizar sem abraçar táxi. Eu peguei um táxi e ia andando e eu comecei a conversar. E o motorista, no momento, disse, eu estou muito ansioso, eu estou muito mal, eu estou abraçando o táxi. E eu não entendi nada. Fica abraçado de mau humor, está nervoso, fica abraçando o táxi. Como é que é estar abraçando o táxi, meu Deus do céu? É Uber? O que é? É 99? Quando eu cheguei na biblioteca, perguntei, e um professor falou, não é táxi, é taxi, que é uma árvore espinhuda. Então, você está abraçado nela, significa que você está sofrendo, você está sendo picado, você está sendo machucado, agoniado. Então, vai ser como juntar com cambito, também é ficar nervoso. E se avistar um homem usando bossoroca, não estranhe, ele é homem mesmo. Agora, ao sair por aí, tenha cuidado com as peremas. Eu vou incorporando aos meus caderninhos o vocabulário local, além de trazer dicionários regionais. Cada lugar que eu vou, eu procuro um dicionário regional. Destentar é descontar um cheque. Abraçar táxi é um trabalho difícil, é sofrer, é se agoniar. Bossoroca é uma bolsinha onde se carregam cartuchos. Cuida, menina, significa se apresse. Tem lugar que abrem as páginas para a gente. Farinha de cruzeiro é gente boa, confiável. Enquanto juntar com gambito é uma coisa fácil de fazer. Peremas são mulheres dadas, oferecidas, assanhadas e até mais do que isso. As dezenas de dicionários regiais, agora tem o acriano do Gilberto, delicioso. Como todo acriano, firma pé. Apesar da reforma ortográfica, os acreanos com E, se recusam a se tornar acrianos com I, que se mantém o I, exclamam indignados. Essas vozes estão distantes, mas não estão separadas do Brasil. Tinha saído de minha palestra na auditório da Filmoteca, que está acoplada à Biblioteca Estadual. Preciosidade encravada no centro de Rio Branco. Moderno, funcional, cheio de janelas, muita luz, internet com acesso grátis. Voltou. Chão sofisticado, com ladrilhos hidráulicos originais. É maravilhosa a biblioteca de Rio Branco, no Acre. Vindos do antigo prédio que havia no lugar. Uma das mais belas bibliotecas que vi no Brasil. Opinião compartilhada por um especialista de gabarito, José Castilho Marques Neto, que comandou o Plano Nacional de Livro e Leitura. Os acrianos, com E, estão dando uma lição ao Brasil em matéria de biblioteca. A biblioteca fica em frente à praça onde aconteceu a primeira Bienal da Floresta e do Livro de Leitura. Olhe para cima, verá isso apenas aqui, dizia Val Fernandes, fotógrafo, que dia e noite, sem parar, registrou cada momento, cada pessoa, cada gesto da Bienal. Às margens do Rio Acre, um céu turquesa de filmes orientais, de televisão brasileira, de O Clone, uma cor que nenhum impressionista conseguiria produzir, estendia-se avassalador, enquanto cervejas geladas e empadas enormes chegavam na mesa deste bar do Mercado Velho, construído em 1929 e recentemente restaurado. Para um lado, as águas seguem em direção ao Purus, que penetra no Peru. Pelo outro, vão em direção à Bolívia, fronteira em longa extensão. O poeta Neilo Jorge, apaixonado pela sua cidade, conhecedor de cada canto, prédio, rua, cicerone medicado,
me diz que daqui é mais fácil chegar ao Machu Picchu que a São Paulo. Aqui estamos mais próximos dos Incas e dos Maias, se quisermos nos exceder na imaginação. No rio lá embaixo, catraias navegam de uma margem a outra. Custa 50 centavos a travessia. Foi-me lembrado o tempo que havia 2 cinemas da cidade, um no primeiro, outro no segundo distrito, divididos pelo rio. Um distrito dos ricos, outro dos pobres. Em Rio Branco pode-se dizer que há, como em Paris, Rive Gauche e Rive Droite. O filme era o mesmo nos 2 cinemas, e as sessões começavam com diferença de horários. Ali, terminado o primeiro rolo em um, o catraieiro Goiaba, figura popular, agarrava a lata com o rolo do filme dentro e corria. Atravessava o rio no braço, a remo entregava no cinema. A sessão inteira era ir e vir. Dias de enchente, águas revoltas sofria o pobre Goiaba. Sua glória e orgulho foi nunca ter trocado um rolo de filme entre os 2 cinemas, o que eu duvido. Depois de visitar o mercado de verduras e frutas, que nada tem a ver com o mercado antigo, onde se pode comprar a banana comprida. Cada uma tem 40 centímetros, às vezes 50. Isso mesmo, quase meio metro. A farinha de mandioca amarela, a pimenta ou castanhas do Pará, preparadas artesanalmente, saborosas. Você atravesse para o segundo distrito e percorra as casas e lojas restauradas que percorreram aos sírios libaneses, primeiros comerciantes na fundação da cidade. Caminhe pelo calçadão, à beira-rio, cheio de bancas de flores amazônicas, entre elas o Uirapuru e a Caatinga, de mulata de mangueiras centenárias tombadas pelo patrimônio. Aqui, nos idos 1900, ancoravam os batelões e as chatas que traziam mercadorias da Europa para os ricos. As mulheres em Rio Branco usavam todas vestidos com alças de ouro. E frequentavam o fechadíssimo Tentamen, clube da elite, restaurado em todo o seu esplendor e hoje alugado para festas e exemplos. Vá até a gameleira imensa onde a cidade se iniciou. Diante do rio, o bar do Gracil Roque, com um caldinho de feijão fervente. Ao lado, na varanda do Porto, no Telmo, bebe-se cerveja em mesas quase lançadas ao espaço sobre o rio Acre. Em frente, uma das dezenas de casas de leitura. Rio Branco é povoado por casas de leitura, com centenas de poesias pregadas às portas e paredes. E a cidade acolhe principalmente crianças. Ali elas comem, dormem, leem, falam, assistem aulas. Além dessas casas, pelos parques espalham-se quiosques com bibliotecas que o povo utiliza a granel nos finais de semana, feriados, fins de tarde. Admirado com a noite fresca, são os ventos que sopram da Cordilheira dos Andes na crendice popular. Quase não vi a 7ª Bienal do Livro do Ceará. Não tive tempo de percorrer estandes, mas nas estantes de livros eu conheço, ainda que essas bienais regionais tragam um segmento muito interessante, o dos autores locais, muitas vezes ótimos, mas sem espaço no Sul. Por Sul, entenda-se, Rio-São Paulo. Não vi o que estava exposto, porque quando me convidaram, disse que aceitava, desde que eu participasse da Bienal fora da Bienal. Porque o Ceará foi um lugar que inovou, e isso foi uma secretária de Cultura que inovou. A Bienal fora da Bienal. Íamos falar ou num bairro ou numa cidade do interior. Numa Bienal eu fui na Barra do Ceará, subúrbio longínquo, e falei de um viaduto. Nessa Barra do Ceará,
é um ponto de nascimento da cidade de Fortaleza. Eu falei embaixo do viaduto para um grupo de pessoas sentadas nas cadeiras de plástico de uma lanchonete. Na primeira vez que eu falei, tinha 15 pessoas, no segundo ano tinha 40, no terceiro 100, e assim foi aumentando. Este ano eu avancei, fui ao começo do sertão. Cheguei a Fortaleza às 3h30 da madrugada, e na van para o hotel fiquei sabendo que às 7 da manhã deveria estar a postos para ir a Ocara. Dormi o pouco que tinha que dormir, comi minha tapioca com queijo de coalho, tomei um suco de acerola, e acompanhados por Vânia Vasconcelos, uma figura maravilhosa, que no domingo à noite mediaria uma conversa comigo sobre travessias do jornalismo e literatura. Nos acomodamos em uma van rumo ao sul. Atravessamos cidadezinhas minúsculas, batidas pelo sol. Passamos por Chorozinho e Novo Horizonte. A estrada alternava trechos novos com buraqueira e poeira. Todavia, vez ou outra a vista mergulhava em imensas plantações de caju, que têm uma aura de jardins orientais, verdes e calmos. Quando passei pela fábrica de sucos Jandaia, entendi os grandes pomares e descobri que a Jandaia nasceu em 1941. Informação irrelevante, mas que lembra o ano em que minha mãe decidiu que eu iria para a escola. Hora e meia depois entramos em Ocara. Ocara, na linguagem indígena, quer dizer pátio, ou terreiro ou terraço. Uma cidade de 22.600 habitantes na época, a 80 quilômetros de Fortaleza. A cidade vive de feijão, milho, caju e mel. Cruzamos Rua Silenciosa e fomos recebidos por Maria Auricélia Alves, que coordenou tudo na cidade. Paramos para um café da manhã e nos dirigimos ao Centro Sociocultural de Jovens da Vila de São Marcos, onde eu deveria falar. Era uma espécie de centro comunitário. Surpresa, agradável, espanto. O que mostrou quando se faz, se oferece, as pessoas estão prontas, querem receber. As pessoas ficam ansiosas. O galpão estava lotado. Professores, estudantes do curso médio, crianças, mães com crianças ao colo, universitários de um curso de letras da região. Todos vestidos em roupas de domingo, arrumadíssimos. Estavam lá para ver o escritor. Nunca antes um escritor passara por ali. E eu ficava curioso, assim, porque eles ficavam olhando, me pegavam, passavam a mão em mim, passavam a mão na minha roupa, e ficavam olhando, porque escritor era um ser mitológico. Não aquele mito, outro, muito melhor. Pelas paredes, eu via desenhos inspirados em contos meus, como O Homem que Viu Sua Orelha Crescer, O Homem que Viu o Lagarto Comer Seu Filho, e outros, recriados por alunos que tinham lido e estudado os textos. Havia mais de 200 pessoas à espera e amanhã começou com um reizado em minha homenagem. Cheio de humor, com o boi dançando valsas e shots. Senti-me honrado. A coisa é isso, realmente. Honrado. Como eu estou honrado nesse momento. Porque o profeta do tempo na vila, as vilas todas têm o seu profeta do tempo. Aquele que determina o que vai acontecer, se bem que agora ninguém mais consegue determinar tempo nenhum. Era um homem de 82 anos e veio com o boi fazer a dança em minha homenagem. Estava aposentado, mas fez questão de dançar. Espero dançar como ele aos 92, ou ao menos chegar lá. Eu disse que eu acabei de escrever um livro, entreguei um livro. Aos 85 anos, eu consegui escrever ainda um livro de 350 páginas. Eu só não consigo subir 3 degraus. Depois, por 2 horas, falei de romances e crônicas, inspiração e personagens, nomes e títulos, vida e livros, contando histórias. Porque quando eu entrei, as professoras estavam ansiosas, mais ansiosas como eu. O que você fala para um grupo de pessoas que nunca viram um escritor, muitos analfabetos no meio daquilo. O que você fala de literatura? Era uma coisa louca na minha cabeça, e a professora também estava com medo que eu fosse falar de metalinguagem, desconstrução,
essas coisas fáceis. E eu não ia, e aí eu fui contando história, contando história, contando história. E as perguntas rolaram, e a coisa parecia não acabar. Eu, às vezes, muitas vezes, já fui à USP, já fui à PUC, já fui à Federal. Tem 20 alunos que sabem tudo e que não fazem nenhuma pergunta porque eles sabem tudo. Ali, de repente, falei 40 minutos e respondi pergunta 1h40. A princípio, todos estavam assustados. Aí, quando viu que o negócio era contar a história, era falar, eles entraram. E eu estava emocionado porque sabia que naquela plateia existia um grupo especial de 10 jovens, os agentes da leitura. Iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado que deveria ser imitada pelo Brasil inteiro. A secretária, na época, Cláudia Leitão, ela criou uma coisa que as mulheres estão mais velozes e cheias de ideias do que os homens. As mulheres estão por aí. E essas lá em Ceará eram maravilhosas. Essa secretária montou os agentes, que é uma coisa linda. Os jovens saem de bicicleta, carregando nas costas uma estante, mochila cheia de livros. Percorrem os bairros carentes ou seguem para vilas, povoações, comunidades, contando mais uma. Histórias, lendo livros, conversando sobre literatura e também emprestando os livros, sendo que voltam na semana seguinte ou em 15 dias para recolher. A ação está se espalhando e se o agente chega atrasado ou um dia depois do combinado, há processos de reclamações, quase brigas. Tivéssemos 10 mil agentes de leitura pelo Brasil, já teríamos uma mudança de panorama. Mas não, ficamos esperando tudo desse governo federal, que não tem um pingo de interesse em literatura. Apenas em rachadinha, Daniel Silveira. E a primeira-dama ajoelhada, pedindo para que o Brasil volte a ser o que era. E era que volte a ser o que era, no lugar lá. Depois do almoço preparado pelo Eugênio em seu pequeno lugar, uma galinha de cabidela com baião de 2. Pena, a temporada de caju ainda não tinha começado. Um suco da fruta cairia bem. Pegamos estradinhas vicinais de terra e nos metemos por dentro de sítios e fazendas até chegar à casa do Wagner, um dos mais célebres fabricantes de bonecos e mamulengo da região. Num pacote, ele não estava, a mãe dele nos mostrou os bonecos e tal, e tinha, nos pacotes, pequenas obras-primas. Os bonecos, cada um personagem popular, sendo que o sanfoneiro é o favorito de Wagner. A criatividade do brasileiro é uma coisa louca. Você vai andando e afundando nesse país e você vai vendo coisas que o governo não conhece, que ninguém conhece, que ninguém sabe o que é. Eu acabei de fazer uma pequena casa no interior de Minas, junto à Iuruoca. Talvez vocês não conheçam esse nome, mas se eu falar que lá nasceu a Isis Valverde, melhora para vocês. E vocês não imaginam, quando a gente terminou a casa, chegou um dia que veio uma mobília que a gente tinha comprado numa cidade ali. E o caminhão, era chuva, e o caminhão empacou numa subida. Nesse momento, passou um motoqueiro. Os caboclos e cowboys agora não têm mais cavalos e burros, tem motinha e celular. Todo mundo tem celular. E veio, falou, o que é isso? Eu falei, uma mudança aí para uma casa. Qual casa? A casa, deixa eu ver o nome, de Dona Márcia. A casa da Dona Márcia. O motoqueiro saiu, voltou, daí 20 minutos, com 8 pessoas que desencalharam o caminhão, foram até a nossa casa, ajudaram a descarregar a mobília inteira. O ajudante, o caminhoneiro, não ia conseguir tirar aquilo, a não ser em 3, 4 horas. Os 8 puseram tudo dentro de casa, levaram a cama no lugar da cama,
Aí tomaram café de coisa e faltou a geladeira. Aí correu pela comunidade inteira. Faltou a geladeira da dona Márcia. E a geladeira da dona Márcia? Um sábado passa lá uma caminhonete com uma geladeira. A menininha de um empório que tem lá passou a mão no telefone, comunicou e toda a comunidade, em meia hora, sabia que a geladeira da nossa casa tinha chegado. Junto com a geladeira chegou um caboclo com uma desse tamanho, outro com uma moranga, o outro com abacate. Vocês não imaginam a cordialidade e a hospitalidade e a comunidade, a bondade. É outro Brasil. É outro Brasil que esse governo nenhum conhece, nem o governo de Minas conhece esse Brasil. Está sendo criada uma organização, eu, inclusive, estou levando parte da minha biblioteca para lá, e aí o secretário de Cultura de Aiuruoca mandou avisar que não podia fazer centro de coisa, porque ia querer pôr o meu nome. Eu falei, eu não quero nome em lugar nenhum, vou pôr o nome de uma grande professora aqui. Mas isso não foi um evento da prefeitura. Talvez o homem aí, quem é, ele quer candidatar a prefeito. Imagine eu, prefeito de Aiuruoca. Imagine. Enfim. Bom, terminou tudo. Estava saindo. Duas negras muito humildes se aproximaram. Podemos perguntar uma coisa? Claro. Nós duas temos 80 e tantos anos. Não sabemos ler, mas gostamos muito de ouvir o senhor. Eu planto milho e quando vem o plantio, eu vou à cooperativa comprar as sementes. Onde o senhor acha ou compra as palavras? Você se vê na frente de uma mulher de 80 e tantos anos, acho que era 85, perguntando assim, eu não sei onde eu acho as palavras. Aí as palavras, aqui eu embatuquei. Onde eu acho? Como explicar? Sei muitas, aí eu falei, olha, eu sei muita palavra que eu aprendi vivendo. Eu vou guardando as palavras na cabeça. Com cada pessoa que eu converso, eu guardo umas palavras. Quando eu leio alguma coisa, eu guardo as palavras. E assim eu vou fazendo um saco, uma sacola cheia de palavras. Está entendendo? Estou falando, estou entendendo, estou entendendo. Então, palavras que eu aprendo com as professoras, que eu aprendi. Ah, que interessante. Quando eu converso, eu guardo as palavras que os outros dizem. Assim, eu tenho na cabeça uma espécie de dispensa. E ali são as palavras que eu sei e aprendo e uso. Deu para entender um pouco? Deu. Eu também tenho palavras na cabeça, mas eu não sei usar. Mas elas estão lá guardadas. Assim como você não sabe usar, eu não sei plantar. Mas tudo a gente aprende. Aí a outra entrou na conversa. Como é que o senhor faz um livro? Como eu faço? Eu como escrevo? Não. Como é que o senhor põe a letrinha no papel? Uma por uma. Empate. Ela desejava saber sobre o ato de escrever ou sobre a tipografia. Disse que primeiro pensava, bem pensada, a história. Depois, com uma máquina, ia enchendo o papel de letras e de palavras. Ah, então tem uma maquininha que ajuda. E ela também pensa igual? Falei, pensa. Não dá. Maquininha cheia de letras. E as letras nunca acabam? Não, nunca acabam. E o senhor compra as letras, assim como a gente compra as sementes? Também tem uma maquininha de plantar semente na terra. É isso, é igual. Tem que acompanhar. Muito obrigado. Será que um dia, uma dessas professoras ensina a gente a ler? Eu achei bonito o que o senhor disse aqui. O senhor devia vir aqui sempre. O senhor aceita um presente? Eu fico muito emocionado com essa história. Até derrubo o microfone. O senhor aceita um presente meu, feito no meu quintal? Coisa pura. Eu tenho umas abelhinhas muito trabalhadoras.
Ela apanhou das mãos de Maria Auricélia, aquela professora, que ouvia comovida como eu, uma garrafa tendo como rolo um sabugo de milho, cheio de mel puro, sem nenhum toque de industrialização. Perfumado, doce e penetrante. Podem me pagar, agora digo eu, podem me pagar quanto quiserem de cachê. Poucos vão superar esse litro de mel daquela negra de Ocara. Nunca, nunca, nunca. 3 anos depois, fui a Fortaleza para um encontro na universidade. Levaram-me a um programa de televisão ao meio-dia. Notícias e entrevistas. Começado o programa, entraram 2 negras sorridentes. Me abraçaram. Perguntaram, o senhor se lembra de nós? De Ocara, claro, eu lembro. Viemos aqui para dizer que já sabemos ler e já lemos 5 livros. Não temos como agradecer. Sempre que podemos, pegamos livros com os agentes. Depois trocamos. Parece que nascemos de novo. Deus te ajude. Não temos como te agradecer, moço. Quando vão voltar para lá? Vai voltar para lá. Erraram no moço, mas acertaram em uma coisa fundamental. Até morrer, ou pouco antes, eu vou continuar a fazer isso. Viajar, falar, onde me convidem, peçam, queiram. Paguem ou não cachê. Aquelas 2 negras de 85 anos me confirmaram uma coisa. Eu estou no caminho certo. Muito obrigado, boa noite.